Boa noite. Aguardando a nossa convidada. Vou aceitar você aqui. Que eu acho que não apareceu, Andréia. Vou falar um pouquinho da nossa live antes de aceitar o convite aqui para você entrar. Boa noite. Não, acho melhor até eu aceitar teu convite antes, Andréia, porque a gente vai conversando, conforme forem entrando os convidados, a gente inicia. Só um minuto. Te mandei um convite aí agora. Aceitou. Olá, tudo bem? Tô esperando entrar aqui. Ontem eu ajudo aqui, porque eu tô tentando isso. Ficar melhor na fita aqui, né? E Enviando. aí, tudo bem? Tudo bom, Andréia? Como vai? E Tudo bem, um grande nessa prazer correria. estar aqui com você. Agradeço o convite. Ai, muito obrigada, que eu sei como é teu dia, assim, que é muito corrido e, assim, muito prazeroso para mim fazer essa live com você. Não sou tão adepta de live, sabe? Mas, assim, eu tinha que fazer uma live com você. É Assim, verdade. A gente é se uma fala pessoa. tanto bem também. É, Tinha que e fazer assim, uma live, não tem jeito, né? então, assim, já tem algumas pessoas que estão entrando. Eu vou apresentar, assim, o nosso tema, que é o tratamento compulsório, para que algumas pessoas, até o público leigo, entenda, caso assista a live depois, né? Que, no caso, o tratamento compulsório é quando a gente usa meios legais para fazer com que um determinado genitor ou núcleo familiar venha se tratar em prol dos interesses de uma criança ou adolescente dentro de um núcleo familiar acometido por uma alienação parental, um núcleo familiar disfuncional. E eu trouxe essa querida, a Andréia, que é fantástica. Eu vou deixar ela se apresentar, porque ela tem um currículo enorme. Eu não sou nem capaz de falar teu currículo todo, porque tem que ser uma live só para falar do teu currículo todo. Não, Eu quero não, deixar Isabel, você se apresentar, Andréia. me apresenta aí, né, Isabel? Olha, a Andréia, ela é psicóloga, perita do Tribunal de Justiça, é escritora de artigos, livros jurídicos, é psicóloga clínica. Assim, você é tanta coisa, André, que eu nem consigo lembrar de tudo, porque você tem várias especializações, é mestre, assim, só lendo aqui tudo. Você é uma pessoa fantástica, me ajuda, me é salvadora de vários casos complexos aí, que sempre me socorre. E é isso. E eu trouxe você, estou muito feliz por você ter aceitado o meu convite, Andréia. Eu que agradeço o convite, né? E eu fico muito feliz, até porque a gente se fala várias vezes por dia, né, Isabela, em função dos processos, né? Então, só para complementar, né? Na verdade, eu atuo nessa área já há muitos anos. Vocês, por favor, não façam a conta da minha idade, né? Então, acho que o currículo tem a ver também com o tempo, com a idade, né? E o tempo que a gente atua na área. Comecei a trabalhar lá nos anos 2000, né? Quer dizer, estou formada em 1992, e aí comecei a trabalhar em equipe psiquiátrica. Deixa eu contar rápido, essa história, muita gente já ouviu. Então, eu comecei a trabalhar com uma clínica psiquiátrica, e o psiquiatra, ele era é, perito psiquiatra em vara de família já naquela época. E a gente começou a trabalhar com ele fazendo o que foi parar na lei da alienação parental em 2010, que era o trabalho, a avaliação pericial em equipe. E aí de lá que eu aprendi que, na verdade, a perícia precisa ser uma coisa bem cuidada, ampla, detalhada e artesanal. Eu gosto de usar essa Artesanal. né? E foi até o Santo Gaspar que usou esse termo, eu roubei dele, né? Ele sabe que eu roubei, que eu achei o termo assim, né? A perícia, ela precisa ser artesanal. E eu acho que não é só a perícia, não. Eu acho que Advocacia de família, né? direito de família precisa ser artesanal, né? Eu trabalho também como assistente técnica, né? Então, o assistente técnico também tem que ter um trabalho cuidadoso e artesanal, quer dizer, de formas diferenciadas.
Mas esse cuidado, ele é fundamental para se trabalhar com direito de família. Então, eu aprendi isso lá, e aí, claro, né, gente? O meu primeiro livro foi de 2001. Não existiu o termo alienação parental no Brasil. Foi o primeiro livro sobre o assunto no Brasil, né? Então, de lá para cá, assim, minha cabeça mudou. A gente fica angustiado, né? Porque quer obter conhecimento, quer ajudar, quer melhorar, quer fazer melhor. Então, a gente vai fazendo curso, especializando e vai correndo atrás. E claro, né? São 2001, nós estamos em 2021, né? Faz a conta. Então, eu acho que né? E hoje mesmo, né? A gente parece que às vezes cada dia eu me deparo com uma história que eu, caramba, essa eu não acredito, sabe? Então, 20 anos trabalhando assim, caramba, essa eu não acredito. André, claro, no fundo, as coisas, mas cada hora vem uma situação nova, né? Então, eu achei o teu convite muito feliz, o tema muito feliz, né? Porque, na verdade, eu vou falar depois, é um tema que todo mundo que trabalha nessa área se questiona sobre isso, né? Como é que é a questão do tratamento psicológico familiar, né? Situação, porque a gente muitas vezes não sabe o que fazer, né? Com aquela dor infinita que nós vemos, né? Nessas famílias. Então, parabéns pela escolha do tema. Tá? Obrigada, André. É um tema que, assim, né, acaba regendo muita gente, assim. A gente se perde um pouquinho ali, né? Por mais que a gente tente se afastar um pouquinho daquilo ali, a gente acaba, né, se doando, porque a gente acaba sofrendo um pouco junto, né, com aquela família ali. E assim, André, a gente vai começar o nosso bate-papo. Eu queria muito, né, que você começasse a falar sobre a importância, de fato, dessa interlocução das medidas terapêuticas nos processos de família e de alienação parental. Entendeu? Porque, assim, qual a importância disso e qual o benefício disso, entendeu? E, assim, e as consequências que você enxerga de não fazê-las, né? A longo e a curto prazo, assim. Se você puder dar esse panorama, assim, pra gente. Bom, que eu entendo o seguinte, Isabela, que as medidas terapêuticas, elas são fundamentais, desde que bem estruturadas e conjugadas com a legislação, né? Por exemplo, no caso da lei de alienação parental, né? Sim, sim. Então, por exemplo, nos casos de alienação parental, muitas vezes, num caso de alienação, onde você tem atos de alienação parental, a situação é leve, está iniciando, se você tem uma advertência do magistrado, aquilo muitas vezes cessa. Às vezes a alienação parental está acontecendo pela dor do pós-divórcio, né? E às vezes aquilo ali surge. E é claro, né, que mesmo que tenha advertência, se isso for conjugado, por exemplo, né, a gente tinha conversado bastante sobre isso, os projetos do tribunal, né, Sim. que eu entendo que são em termos de quantidade insuficiente para a quantidade de processos, né, eles precisavam entrar, né, junto com as medidas do magistrado, entrar logo com encaminhamento para os projetos do tribunal, por exemplo, como o projeto Baby Care, como as oficinas de parentalidade, que são fantásticas. Né? Porque, assim, né, foi o que a gente estava conversando, né? Que a gente estava falando, porque, assim, às vezes é uma dificuldade muito grande de aceitação da terapia, né? Para a família. Porque um entende que, assim, que não precisa, o outro entende que quem tem que fazer é o outro, sabe? E aí fica aquilo dali, e aí você consegue explicar mais ou menos como funciona esse tipo de projeto do Tribunal do Care, a parentalidade, porque assim, se isso serviria como um preparatório até para aceitar a terapia, né? Porque não para eu entendo que, na verdade, essa conjugação que eu estou dizendo que eu entendo como necessária seria a intervenção, por exemplo, uma advertência, no caso de atos de alienação parental, ainda no processo leve, né? Então, você tem um encaminhamento para esses projetos do tribunal, que eu entendo que eles são preparatórios, né? Eles são pedagógicos. Então, eu acho que era o projeto Bem Me Quer, por exemplo, que passava o DVD da morte inventada.
né? Ele dá palestra sobre a importância, né, do exercício da parentalidade, do respeito ao genitor, às funções parentais de pai, mãe e da família extensa. Então, as oficinas de parentalidade, aí de novo, assim, eu conheço por alto, não, né? Se vocês quiserem, se você quiser, até eu tenho uma grande amiga que atua e poderia até trazer, né, para falar. Então, ele traz, por exemplo, vídeo explicativo de comunicação não violenta, de como você falar com sua ex ou seu ex, de como lidar com o filho, de como qualificar o genitor. Então, assim, é muito bacana. Na verdade, eu sei que tem isso hoje, eu acho que é online, mas começou presencialmente, inclusive tinha uma parte que era para as crianças. Né? Então, assim, de novo, eu não sei aprofundar, né, o tema, mas assim, são projetos muito bacanas. Então, eu entendo que eles são preparatórios para que os genitores, né, a família, ela tome consciência da importância, né, das funções parentais na relação com os filhos e o quanto a desqualificação e a ausência dessas funções prejudica o desenvolvimento psicológico, psíquico, né, da criança e do adolescente. Então, e eles vão trabalhar isso com imagens, com filmes, com dinâmicas. Então, assim, leva a uma reflexão importante que eu entendo que prepara, por exemplo, depois do encaminhamento para psicoterapia, por exemplo. Né? Agora, falando muito por exemplo, nesse tipo de processo, psicoterapia sozinha a gente não dá conta, não vai resolver. Encaminhe a criança para psicoterapia. Isso não vai resolver. Se isso não for conjugado com as medidas cabíveis. Até porque não é a criança, né, André, que tem que ser tratada, né, num ambiente desse. A criança, na verdade, é sintoma daquele litígio. Né? A criança, às vezes, ela está só sintomatizando e muitas vezes ela acaba desenvolvendo, sim, problemas psicológicos e até psiquiátricos. Isso acontece muito essas crianças envolvidas nesses litígios mais graves, por exemplo. Elas desenvolvem problemas psicológicos e psiquiátricos. Eu tenho recebido muitas crianças com transtorno obsessivo compulsivo, nesse tipo de situação, depressão, ansiedade. Então, é importante que os pais saibam o quanto as atitudes deles, né, e a dificuldade de diálogo e o litígio, a briga, e um querer machucar o outro, usar os filhos para isso, o quanto isso pode fragilizar e levar a criança a ficar doente. Né? O foco é sempre a criança e o adolescente. Então, é importante que se saiba que eles são um sintoma. Né? Esses pais, né, ou essa família extensa, a avó, seja lá quem for, né, porque a gente sabe que eles são só os pais, eles precisam ser trabalhados, né, de saber que eles precisam cuidar da cabeça deles, né, das questões internas dele, ou da dificuldade de lidar com a perda, com a frustração, com a rejeição do outro, né? Sem que envolvam os filhos nessa situação. Então, só que muitas vezes foi o que você falou, eles não fazem, eles acham que a culpa é do outro sempre. Sempre. Né? André, é que assim, né? A gente tem uma dificuldade muito grande na questão da capacitação, você deve ver muito aí, né? Até dos advogados, né? A gente tem uma questão grande, né, de déficit de capacitação dos advogados, eu acho, dos profissionais, até da equipe técnica do juízo, às vezes, porque às vezes, assim, outro dia eu estava conversando com uma amiga que teve até um magistrado que conversou e falou assim, mas a lei de alienação parental não foi revogada, doutora? Entendeu? Assim, porque as pessoas acabam, né, não vendo, não estudando e acabam se acomodando em determinadas coisas. E aí, esses advogados, né, acabam fomentando muito litígio e não percebendo que tem medidas legais, né? A gente tem lá no artigo 6º, inciso 4º da Lei de Alienação Parental, a gente tem a possibilidade de acompanhamento terapêutico da família. Uhum. A gente tem no ECA medidas no artigo 100, né, medidas preventivas da criança e do adolescente que também fazem esse tipo de encaminhamento. A gente tem uma gama de coisas. A gente tem o artigo 277 da Constituição que preserva os direitos da criança e do adolescente. Então, assim, uma série de coisas, né, que o advogado precisa se ater
para tentar minimizar esse litígio, né? Para proteger. Porque, assim, às vezes eu até costumo brincar, que às vezes parece que tem sangue na petição. Você pega a petição para torcer, assim, Exatamente, chega a pingar, né? Chega a pingar. Parece até que é um jornal O Povo, entendeu? Uma coisa assim. Assim, e aí precisa lidar com isso, porque às vezes você entrar com uma ação, né? Às vezes uma obrigação de fazer para pedir esse tratamento, assim, né? Eu estava conversando com 2 clientes recentemente, da questão dele ser voluntário, né? A começar o acompanhamento terapêutico, para que a gente demonstre isso e peça da outra parte, entendeu? O acompanhamento terapêutico também, né? Que é uma coisa muito importante. Às vezes, um colega, se fizesse isso, imagina, se um colega me procura num caso similar para fazer isso, que seria o melhor dos mundos, entendeu? Porque assim, a terapia é tudo, igual o Conrado fala, né? Tinha que vir igual água encanada. E as pessoas não têm muito essa consciência, né? Não tem. E as pessoas têm muita resistência a isso, né? Então, né, aí é que eu acho que entra a questão do... Né, porque, assim, é isso que você está falando, assim, muitos clientes vêm e a primeira coisa que eu pergunto, você está em terapia? Já fez terapia? Né? Aí você já ouve logo a resposta, né? Ah, não, mas eu não preciso não. Eu acho que eu não preciso, não, ele que precisa, né? Aí você já vê onde é que você está pisando, né? Como, na verdade, a pessoa já vem em acompanhamento, você já sente que você tem, né, uma possibilidade melhor de trabalho ali, né? Só que essa resistência, né, que eu acho que né, vai bater nesse tema aí que você propôs para que a gente falasse hoje, né? Que é justamente assim, o que a gente faz, né, com pais, por exemplo, que não querem se tratar e acham que aquilo que eles estão fazendo é o certo. Não, e assim, o que eu percebo, né, tá, em alguns laudos, quando eu vejo uma menção a tratamento, tá, da família, é uma coisa tão tímida, é uma coisa tão assim, né, parece que fala assim, bem, por que você acha, assim, o que tá faltando? Por que a pessoa fala, assim, o profissional, o psicólogo, às vezes o do juízo, fala dessa forma, não tem essa rigidez. Não tem firmeza, né? Eu sugestiono isso porque a consequência disso não tenta ser mais impositivo. O que você acha que falta? E por que você acha que tem um desencorajamento, talvez, dos magistrados em relação a uma coisa tão simples, que seria a terapia? Olha, Isabela, assim, eu entendo assim que dos profissionais muitas vezes é falta, às vezes assim, medo de ser mais enfático, sabe? De ser mais enfático, de ir a fundo naquilo que está acontecendo e ser enfático, por exemplo, né? Como perita, muitas vezes eu digo, eu descrevo o que eu vejo, né? E eu indico psicoterapia, por exemplo, né, para pai e para mãe, e peço comprovação de comparecimento à psicoterapia, no caso do psiquiatra, de 2 em 2 ou 3 em 3 meses. Mas basta um laudo falando assim, está comparecendo à psicoterapia, ou assim, deveria ser um laudo que falasse assim, porque às vezes a pessoa é relutante. Ela tá ali, assim, né? E só tá indo porque tem que ir, continua fazendo as mesmas coisas e se recusa a fazer o tratamento. Ela só tá indo como uma imposição. Isso você acha que isso é antiético profissional? Colocar que ele está sendo voluntário, está participando, se for o caso? Como é que funciona? Olha só, a gente não pode exigir isso do profissional, né? Mas esse era o objetivo, né? Que o profissional possa dizer como é que está o andamento desse tratamento, né? Sim. Entendeu? Né? Esse é o ideal dos mundos, né? Por exemplo, você tem alguém que tem um problema psiquiátrico e não se trata, né? E você diagnostica, né, dentro da perícia que esse problema psiquiátrico está gerando algum dano emocional àquela criança ou aquela adolescente, existe um dano. Então, a ideia é que você, enquanto profissional, descreva o que está acontecendo naquela dinâmica, como é que aquela criança, aquele adolescente está se sentindo e a extensão daquele dano, para que o próprio magistrado, né, a decisão é do magistrado, tá? A nossa função é descrever aquela dinâmica, avaliar as pessoas que estão envolvidas e dizer do dano que está sendo
cometido por aquela pessoa, por exemplo, que não se trata. Então, a indicação é de psicoterapia, né, e de comprovação nos autos de 2 ou 3 em 3 meses. Então, essa é a ideia, né? Se o profissional, a gente pode pedir essa indicação também, que se descreva como é que está caminhando o tratamento, né? Agora, eu entendo que às vezes o magistrado às vezes esquece, né? Ou não tem conhecimento. Eu acho que é mais por aí, não tem conhecimento que ele pode indicar ou determinar, né? Ou sentenciar um tratamento compulsório. Porque, na verdade, isso é polêmico, né, É Isabela? polêmico, eles confundem, né? Eu acho que eles pensam aquilo que eles estão pensando, eles pensam que a gente vai internar a pessoa, amarrar a Pois pessoa. é. Eu acho que deve ser isso, porque, assim, né? Eu já te falei isso, que assim, eu tive uma indagação até de uma promotora sobre isso, falando, não, mas fere a dignidade da pessoa humana, entendeu? Só que aí a gente está ali, né, entre 2 direitos fundamentais, que no caso a criança está se sobrepondo, o direito fundamental daquela criança tem que ser tutelado pelo Estado, já que a família está em desequilíbrio. Entendeu? Sim, Então, assim, não pode falar do direito fundamental dos pais. Dos pais, não é o melhor interesse, não é o melhor interesse da criança. Então, se você tem um dos adultos, né, cometendo abuso psicológico infantil, é isso que às vezes é difícil de se entender, né? Que a alienação parental é uma forma de abuso psicológico. Então, se fosse abuso sexual, na hora você afasta. Se for abuso físico, na hora você afasta. E no abuso psicológico, você não afasta, você mantém? Sim, então, sim. assim, né? Porque é um abuso invisível, né? Então, realmente, você não vê, então, assim. Exatamente. Então, assim, se você tem como diagnosticar, se você tem provas de um abuso psicológico, né? Pela alienação parental, por que não afastar, fazer visita monitorada e dizer para aquela pessoa que ela tem que se cuidar, né? Sim. E acompanhar isso no sentido de poder trabalhar essa convivência de uma forma diferente depois. Né? Por que você vai manter, né, por exemplo, né, eu tive uma criança, né, tem um monte de processo, mas uma criança que a mãe, toda vez que ela se dava bem com o pai, ela chegava em casa e ela não tinha comida. Ela dormia com a mãe, toda vez que ela se dava bem com o pai, ela era colocada no quarto em separado. E ela era né? ela tinha uma reação afetiva, né? E aí vocês imaginam o que isso gera no desenvolvimento psicológico da autoestima. Gente, é um estrago. É um estrago. Essa criança até hoje está muito melhor, mas assim, ela fica se perguntando se as pessoas gostam dela ou não. Né? E assim, eu tenho um caminhão de exemplos nesse sentido, de situações mais leves, né? Ou de situações moderadas e dessas mais graves. Né? Então, de acusação de abuso sexual e da criança dizer, minha mãe te contou, minha mãe mostrou a foto. Né? Então, assim, são situações assim, de uma gravidade, né? Para o desenvolvimento da estrutura emocional da criança, que assim, que você eu às vezes eu me deparo e falo assim, eu não acredito que isso aconteceu. E eu vejo isso há 20 anos, entendeu? Então, assim, tem que separar uma situação dessa. Aí, claro que os magistrados ficam angustiados, a equipe técnica fica angustiada. Né? E, assim, mas o que eu digo assim, só indicar psicoterapia não vai resolver. Porque aí, às vezes, você está dizendo assim, necessidade de tratamento psicológico. E? Tem casos que não tem jeito. Não encaminhar tem casos que não é para mãe, né? E ficou perdido. Até porque, assim, se familiar com pessoas que não se odeiam, né? Você tem que ter outro tipo de trabalho, né? Ou você vai fazer uma mediação em separado, né? Que aí a mediação é uma outra questão, né? Né? Que aí é uma outra questão, né? Que a questão da mediação nos casos mais graves, eu acho que é muito complicado, né? Assim, na verdade, funcionar, né?
Você né? revitimiza, você agride, né? Perda. Você pode talvez fazer isso depois que você teve todo um trabalho, né, de intervenção judicial, trabalho pedagógico dos projetos, né? Então, É, assim, eu acredito que muitas vezes o magistrado, para tentar resolver a situação, ele desconhece, né, essa desconhece. possibilidade de indicar um tratamento compulsório, por exemplo, né? E aí, assim, na minha área, Isabela, deixa eu te falar um pouquinho, acho que eu até já te falei sobre isso. Na tua área é uma coisa polêmica e na minha também, porque existe aquela questão assim, mas psicoterapia só pode ser feita quando a pessoa está tem disponibilidade, né? Quer fazer. Deixa eu beber água aqui, peraí que eu fico, senão eu fico sem água. Sim, está disponível, né, para o tratamento. Né? Quando ela quer, quando ela deseja. Mas aí, o que a gente faz? A gente deixa essa criança ao léu, é isso? Você tem medidas, né, para poder coibir isso. A pessoa, é como se você desse uma alternativa, né, legalmente. Sim, O sim, magistrado sim. chega e fala, olha só, eu tô te dando uma chance de você tentar melhorar esse núcleo para essa criança. Se vocês não seguirem isso daqui, eu vou tentar rever isso daqui. E aí vai mexer naquilo dali, seja por revisão de guarda, seja por remanejamento da questão do convívio, seja pelo afastamento, seja até por suspensão da autoridade parental em casos graves, pais Sim, perversos, sim. porque às vezes acontece, né? O pai ou uma mãe que tem uma personalidade perversa. Isso tudo pode acontecer. Mas é uma tentativa, né? Não são todos os casos que não tem jeito, né? Mas o Sim, problema sim. é começar, né? Claro, claro. Assim, eu sei que o tribunal está sempre muito cheio de processos, eu sei que né, é pouco pessoal, né, para muito processo, mas assim, se isso conseguisse ser feito de uma forma conjugada, de forma mais Sim, sim, abreviada, sim. né, eu entendo assim, mas aí a pessoa vai ser obrigada a ir a um psicólogo. Ele vai pelo menos lá ouvir o que tem para se dizer, talvez ele vai ter momentos para fazer uma reflexão. Sim, sim. Ele vai ter a chance de tentar melhorar o cenário. De tentar ouvir o que o profissional tem para fazer, o profissional talvez vai dizer, olha, nós temos aqui um tempo, você está sendo obrigado a vir. Então, assim, por que não aproveitar esse tempo para a gente olhar para isso? Agora, se ele se recusa, né, se ele tem um problema psiquiátrico e ele não toma medicação, né, assim, então ele vai continuar com a situação monitorada. É isso. Sim, sim, sim. E se ele não segue aquilo dali, você vai Até essa criança, esse perseguir. adolescente, né? Até essa criança, né, crescer, ficar adolescente, e aí conseguir se defender, né? Se defender e optar, sei lá, depois dos 18 anos, se ele quer continuar convivendo ou não. Né? Sim, Então, assim, sim. eu entendo que isso é caso a caso mesmo, sabe? Sim, sim. Agora, assim, eu vejo assim, eu como perita faço essas indicações, mas eu também não vejo sendo cumpridas, sabe? Isso se perde. Então, teve uma pessoa aqui que falou assim, olha, o psicólogo tem que ser indicado pelo juiz, porque o número de casos que o agente alienador coloca uma amiga psicóloga para este laudo comprado. Isso pode acontecer, de fato, né? Mas aí... Não, olha só, o Isso. perito, ele é sempre indicado pelo juízo. Talvez a pessoa, né, a pessoa que está falando aí está confundindo às vezes com laudos parciais. Laudos parciais, é isso aí. E Ele é doutora sempre... Renata Cisne, Andréia, tá entrando aqui. Parabéns, doutora, pela sua Renata, explicação bem. maravilhosa. Maravilhosa. Que Gosto bacana. dele. Então, assim, aí você continue a sua explicação, te interrompi, porque eu fiquei muito animada. Eu, como perita, muitas vezes, né, quando eu vejo essas situações, principalmente as situações mais graves, né, como pessoas com transtorno de personalidade, né, eu lembro claramente de uma perícia que eu fiz que a mãe tinha um transtorno de personalidade paranoico e ela precisava se tratar e ela achava que, né, e assim, tinha questões totalmente desconexas. Eu fiz uma avaliação muito aprofundada, bem ampla,
E na verdade, eu indiquei que a criança, o pai, a mãe se tratassem e ela, inclusive, tivesse acompanhamento psiquiátrico. A criança continuou em tratamento, o pai também com comprovação nos autos e ela Nada. comprovou um tempo, depois sumiu, aí ela pegou a criança, depois fugiu com a criança. Então, assim, mas assim, e aí o que aconteceu? Nesse caso específico, assim, ela só vê a criança até hoje com monitoramento, entendeu? Sim, é um caso, são casos específicos. Foi a opção dela, né? Então, nesse caso, e assim, o que eu sei é que a criança está bem. Sim. Bem, olha só, gente, bem, Bem entre aspas. bem dentro do possível, tá? Mas, assim, era uma criança que era exposta a gravações, umas coisas, assim, enlouquecidas por parte dela, né? Então, Porque é paranoide, né? Ele tem aquela mania de que todo mundo tá então, assim, perseguindo. e era coisas que eu acho que ela acreditava. Em algumas coisas ela sabia que não, as outras ela acreditava. Então, ela precisava se tratar. E aí, assim, ela desenvolveu isso muito. Entendeu? A criança, ela na época tinha 4 anos, ela está com 10, porque eu tive notícias, né? Então, continua com um monitoramento. Essa criança, adolescente vai crescer e vai conseguir lidar melhor com ela, entendeu? Então, e aí, nesse sentido, assim, foi mantida a visitação com monitoramento, né? Agora, assim, tem situações onde eu faço essa indicação, né? Isso não. Porque, na verdade, não adianta o perito fazer indicação se isso não tem, né, uma chancela do juiz, né? Entendeu? Sim, sim. E nos casos, assim, você está falando da personalidade, transtorno de personalidade paranoide. Em casos de outros tipos de transtorno de personalidade, como que é feito isso? Porque, assim, aí a gente está falando de tratamento compulsório psiquiátrico, entendeu? Que já aí, né, aí você tem tem interação de medicamento, aí você já entra em outra esfera diferente, né? Como é que é feito isso, essa interação? Você acha assim, como é que é feito, como é que você faz esse tipo de coisa, assim? Como é que você explica isso pra gente? Nesses casos, eu não sei se eu expliquei bem, porque eu fiquei meio embolada aqui falando. Os pais com transtorno de personalidade. Você acha, assim, que é possível, né, esse tipo de acompanhamento, se for num grau elevado, tá? Não tô falando num grau mais leve, não. Esse tipo de acompanhamento, de, por exemplo, exercer uma guarda compartilhada, exercer um convívio, se for é mais tóxico, né, no caso, custo-benefício não... Sim. Sim, situações, por exemplo, né, que eu já acompanhei, né? Por exemplo, dessa criança que eu estava falando, que a mãe não dava comida, né? E xingava ela, né? Uma vez na verdade, eu atendi clinicamente essa criança, e essa criança que tinha uma questão com a madrasta, né? Então, uma vez ela chegou com o cabelo cortado, e a criança. Aí ela perguntou para a criança assim: nossa, quem foi que cortou o seu cabelo? Foi aquela vagabunda? Tá um lixo o seu cabelo. Você tá um lixo. Imagina essa autoestima da menina. Né? Então, assim, só que isso era um padrão Padrão. abusivo dessa mãe, né? Para atacar o pai e a madrasta. Então, assim, era assim com todo. Ela perdeu a guarda, né? E ela ficou com situação monitorada por muito tempo. Então, assim, esses casos, Isabela, eu sei que isso tem sido questionado, a lei foi questionada até com relação a isso, mas assim, o que eu acompanho das inversões de guarda são situações graves. Né? Graves, assim. Na verdade, a inversão de guarda não é punição, na verdade é proteção à criança e adolescente. É isso que não se entende. Eu nunca vi uma inversão de guarda onde você tem uma, duas, três perícias, entendeu? Ah, olha só, ela acusou de abuso, então, né? Peraí, vamos lá. Isso é mentira. A gente vê tanta coisa, né, André? Tanto descumprimento reiterado. Muitas vezes, assim, né? Eu estava conversando com uma grande amiga, Marília, do Rio Grande do Norte. Ela estava até falando comigo, quando você advoga, né, assim, para a família,
muitas vezes, até pelo genitor, não importa, às vezes, o quanto você tenha de prova, entendeu? Assim, é muito complicado isso, né? E aí você, às vezes, tem você tem reiterados descumprimentos, você tem uma série de coisas, e aí, assim, né, no caso, nesse caso mais grave que eu tenho atendido com você, né? Assim, eu cheguei já a ouvir da promotora que, assim, né, não, tem laudo, assim, atestando o risco a criança e a terceiros e tudo mais, ó. Não, a mãe, ela pode ser doida, mas ela pode ser boa mãe, entendeu? E aí você fica assim, nossa, mas tem um laudo da psiquiatra clínica da mãe, que trata a mãe Olha já há só, muito tempo, entendeu? Isabela, depende do que você chama de doida. Ela se referiu dessa forma, entendeu? Aí você fica assim, não tem assim, entendeu? E essa forma que ela usou, né, para poder falar, me deixou muito, muito chocada, porque assim, não conseguiu entender ali o contexto daquilo ali, né? Não adianta, por mais que você explique, né, que a pessoa tem um transtorno assim e tudo mais, eles simplesmente resumem a isso, né? Quando não se quer ver, né? Então, assim, Sim. é muito, muito difícil isso tudo, entendeu? É difícil, é muito difícil para todo mundo, né, Isabela? Para vocês enquanto advogados, né? E eu entendo que sim, o advogado de família ele tem essa função, né? E ele tem a obrigação, desculpa dizer, de ser muito proativo, né? De despachar com o juiz, né? De estar muito atento ao cliente. Infelizmente é isso, né? E como a gente também, enquanto psicólogo. É, então, assim, é difícil para o advogado, é difícil para o psicólogo, é difícil para o juiz, né? Saber a melhor forma de ajudar aquela família, como um todo, está todo mundo em sofrimento, né? Mas existem situações assim onde você vê claramente, né, que existe um dano à criança, existe um Sim, dano para a criança e adolescente e algo precisa ser feito. Então, existe embasamento, como você está dizendo, na lei para isso, né? Então sim, não é uma ferida de dignidade humana, né? Como eu entendo também que os meus amigos psicólogos podem questionar isso, né, de como é que você impõe tratamento psicológico a alguém, mas assim, sim. é o que você falou, você está dando uma chance, né? E você está E se isso tutelando o bem maior, né? Que é a se criança, no você, caso. se você tiver um preparatório, por exemplo, né, audiências de conciliação, né, tem juiz que faz, né, eu acho que era a Raquel Crispino, que eu acho que ela fazia umas coisas lindas, fazia umas audiências coletivas, acho que era ela que fazia, ou era a Maria Cristina, que era da Barra, uma das duas, fazia uma audiência coletiva, passava o DVD A Morte Inventada. Então, esses trabalhos pedagógicos, falando a importância do exercício da parentalidade, do respeito ao outro genitor, da importância disso para o desenvolvimento emocional da criança, do adolescente, eu entendo que seriam preparatórios para que eles se dispusessem, né, a se olhar, né? Esquece de botar, né? Eu sempre brinco que você tem 5 dedos, né? Você aponta para lá, você tem 5 dedos, tem 3 apontando para você, né? Então, Sim, sim, sim. E então é tentar, isso. assim, entender que, assim, o processo é aquele momento ali, né? O problema é o pós, né? É o Porque, assim, pós. você e aí, assim, você vai ter aquele vínculo eterno com aquela pessoa, você precisa tentar trabalhar aquilo ali para tentar viver da melhor forma possível, né? Não importa o que o outro venha fazer, né? Você tem que tentar entender e aceitar aquela parentalidade, exercer com responsabilidade, né? Por conta da O filho vai criança, ser né? para sempre, né? O filho vai Não ser tem para sempre. jeito. Exatamente. E, André, eu queria, assim, né, falar com você sobre a questão da revinculação, né, da reconstrução de vínculos. Porque, assim, a gente estava conversando muito das medidas coercitivas, às vezes de busca e apreensão. E, assim, eu sou bem contra a questão da busca e apreensão, acho bem traumático. Eu acho que, por exemplo, em alguns casos, não tem muito jeito, entendeu? Às vezes, por exemplo, a mãe se recusa a levar a criança à equipe técnica do juízo, entendeu? E aí, assim, reiteradas vezes, aí não tem jeito, assim, você vai ter que fazer uma busca e apreensão, entendeu? Alguém tem que ver aquela criança, tem que ouvir aquela criança. Então, assim, existem várias medidas. Aí o pai chega pra gente, depois já, ou de implantação de falsa memória, né? De toda aquela alienação parental, meu filho não quer ir, e tudo mais. Como é que é feita essa reconstrução de vínculos
tá? Porque às vezes quando o processo é instaurado, já tem um dano. Nem sempre tem. Às vezes está no início, a gente consegue ali minimizar um pouquinho. Mas quando já tem esse dano, como é que você faz com essa reconstrução de vínculos? Na verdade, essa questão do processo de revinculação, na verdade, assim, ele é algo novo no Brasil, né, nesse formato. Inclusive, é a minha tese de mestrado, que eu vou publicar aí para frente. Na verdade, é uma forma especial de mediação. Na verdade, ela tem a função de revincular, religar os vínculos que foram quebrados ou fragilizados. E na verdade, passa muito por essa questão do tratamento compulsório, que é algo que precisa ser determinado pelo juízo. Então, o juiz vai determinar o processo de revinculação, né? E esse processo de revinculação, ele tem fases, né? Tem processos. Você vai começar principalmente com os pais em separado, óbvio, né? Vai trabalhar, né, essa imposição, quer dizer, a criança vai ser revinculada, ou pelo menos vai se tentar isso, né? E vai se trabalhando esses pais, vai se trabalhando esses filhos ou filho, no sentido dessa revinculação entre aquele pai ou aquela mãe ou aquela alguém da família com quem o vínculo foi desfeito, tá? Mas é algo que é determinado judicialmente, então passa por essa questão do tratamento compulsório, né? E depois, ao final, se tem um relatório para o juízo, entendeu? Você tem que ter uma indicação técnica para trabalhar com a reconstrução de vínculos. Por exemplo, se eu chego com um caso para o juízo, informando que a criança tem... Eu vi até uma pergunta aqui de uma pessoa falando aqui, olha, que o filho tem... calma aí. Qual estratégia você usa para revincular uma criança com medo ou ojeriza do pai? Exatamente o que a gente está falando. E aí, assim, eu chego com uma ação pedindo esse tipo de tratamento para tentar reconstruir esse tipo de vínculo. E aí, eu vou ter que passar primeiro por uma avaliação para poder ver se é o caso. Normalmente tem que ter uma indicação policial para isso, né? Entendi. E aí, na verdade, é esse desconhecimento, né? Assim, na verdade, essa questão da revinculação ela precisa ser divulgada, né? E quando você consegue diferenciar, André, porque também tem casos, tá? Que eu percebo, às vezes, quando eu vou fazer atendimento, às vezes de clientes até que nem acabam não ficando, às vezes uma triagem mesmo, fiz a consulta e tal, eu percebo que às vezes a narrativa assim, né, não de uma maneira bem superficial, de que assim, a criança apresenta uma resistência, mas não por repulsa ao pai, mas por repulsa a determinadas regras, ou não por repulsa à mãe, entendeu? Sim. Às vezes a mãe não quer ir para casa do pai, não quer voltar para casa da mãe. Porque na mãe é mais rígido. Aí a mãe já fala que é alienação parental, o pai já fala que é alienação parental, que a criança está se comportando diferente. Pô, você diferencia isso como? Nem tudo, assim, gente, nem tudo é alienação parental. Então, no caso aí, assim, eu tento, por exemplo, como assistente técnica, eu tento avaliar isso, mas eu estou sendo parcial, estou olhando uma parte, né? Sim. O perito ele consegue avaliar essa dinâmica como um todo, porque na verdade existem diagnósticos diferenciais aí para recusa da criança. A criança pode, sim, às vezes a criança tem questões internas, a criança pode ter fobias, por exemplo. Sim. Né? A criança pode ser alienação parental? Pode. Pode ser outro genitor que tem algumas inabilidades? Pode. Pode ser inabilidades e às vezes você pode ter um problema, você pode ter um abuso mesmo, né? Isso que eu posso falar, né? Então, assim, você pode ter um abuso, você pode ter alienação parental, você pode ter inabilidade. Inabilidade mesmo, a pessoa não sabe, às vezes, lidar com criança, né? Você tem as fobias, você tem a postura de abuso. Então, assim, o que é, né? Ele pode estar aliado, por exemplo, aliado à mãe ou ao pai naquela guerra. Sim. E não ter alienação. Conflito de lealdade, né?
naquela. Ele está fazendo, né, fazendo uma aliança, ou está querendo se proteger, ou está protegendo o mais fraco na história. Olha Sim, só. sim, Então, sim. assim, isso precisa ser bem observado, isso precisa ser tratado de alguma forma, porque independente se é alienação parental ou não, precisa de tratamento. Precisa de tratamento, né? Porque ele vai acabar ganhando um Sim, grau aí muito maior e vai né? E aí quebrando o vínculo você mesmo. quebra o vínculo, você quebra o vínculo, né? E aí, Né? às vezes, o outro genitor que está com a criança não está entendendo, está achando que é algum abuso, né? E aí a coisa vai num crescente, né? Então, Vai assim, crescendo. muitas famílias, às vezes, quando começa a acontecer, o quê? Os pais, né, conseguem se juntar e vamos lá avaliar isso de alguma forma. Muitas vezes me procuram para isso, fora do processo. Ó, a gente quer avaliar o que está acontecendo, ou um dos dois, né? E aí é uma avaliação parcial, tenta entender o que está acontecendo. Né? E aí, às vezes, eu consigo entender com a criança o que está acontecendo. É parcial, é parcial. Mas, Entendi. assim, é bacana quando os pais, mesmo em conflito, conseguem, olha só, então vamos buscar uma ajuda lá. Por que ele não está querendo vir comigo? Teve uma Né? pessoa, Andréia, que perguntou, você falou que você mencionou laudo parcial. E ela quer saber ele quer saber como funciona e qual é a validade de um processo, em um processo de alienação parental. Olha só, vamos lá, gente. Às vezes acontece de você chegar alguém que quer que avalie a criança. Eu, na verdade, sempre explico o seguinte, que como eu não escuto a outra parte, esse laudo é parcial, e eu escrevo isso, é parcial, não conclusivo, precisa ser avaliado pela perícia de forma ampla, e eu vou falar do que eu vi na avaliação de personalidade da criança. Tá? Alguns relatos, às vezes, de quem traz, né? E do que eu avalio na criança, mas que aquilo é parcial e que aquilo precisa ser avaliado de forma ampla, E entendeu? gera um impacto, né? Dependendo do lado, gera um impacto grande, né? Um laudo parcial, né, André? Sim, 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 Às sim. vezes, quando você trata de às vezes uma falsa acusação, um registro de ocorrência, se você tiver um laudo parcial, dependendo de como for conduzido, ele dá uma balançada, né? E aí, assim, Dependendo. aí você tem que contratar, no caso, né? A parte tem que ter uma pessoa técnica para poder impugnar esse laudo, fazer tudo Sim, sim. direitinho, porque isso acaba Sim, causando e prejuízo, né? muitas vezes, você sabe, Isabela, que eu já tive. Porque às vezes, assim, pelo Conselho Federal de Psicologia, né, a gente precisa da autorização de um dos genitores para fazer, inclusive, tratamento, coisa que eu não faço. Às vezes eu faço essa avaliação parcial e muitas vezes eu já consegui, sabe, dirimir, por exemplo, acusação de abuso sexual nessa avaliação. Eu vejo que aquilo não é real, seja porque a pessoa está inventando, seja porque a criança, né, entendeu errado, porque a criança está fantasiando, foi uma brincadeira. Né? Então, eu já salvei pessoas de falsas denúncias com essa avaliação parcial. Nossa. E tem Entendeu? pessoas que acabam condenando pessoas com a parcial, né? Eu já peguei Pois laudos não assim que você pode. nem Na verdade, acredita, que parece que a às mãe que vezes, às escreveu o vezes, caso. às vezes que eu vejo no parcial, É, muitas vezes está incompleto, né? Então, assim, mas isso é uma coisa que eu coloco sempre, assim, que a pessoa procurou, queria avaliar e tal, mas que aquilo não é parcial, não conclusivo, precisa ser isso. complementado, entendeu? Os seus laudos são extremamente técnicos, né? Para quem assim está assistindo e não conhece, né? A Andrea é muito amparada, assim, tudo dela é muito minucioso, é muito específico, sabe? E aí quando você às vezes pega, hoje em dia, né? Depois de ver os teus laudos e tudo mais, ver os laudos da Glícia até, eu quando pego um laudo assim, né? Desse bizarro de 4 páginas indicando uma coisa dessas, uma acusação grave, eu fico assim, gente, que você vê que é altamente sugestionado, que ali é uma reprodução de fala da mãe total ou do pai, entendeu? E aí, assim, e é tão difícil isso, né, Andréia? Também, aí a gente cai de novo na ausência de capacitação, de profissionalismo também, né, da área de Sim, psicologia, como treinar. e porque, na verdade, essas perícias elas precisam de tempo, né, Isabela? Sim, Elas precisam de tempo, sabe? Então, às vezes tem uma outra questão que eu levanto, né?
Por exemplo, às vezes o tribunal está sobrecarregado, mas a gente tem uma listagem de peritos externos, entendeu? Às vezes, sim, são duas pessoas fazendo avaliação, né? Então, mesmo que fosse existe a justiça gratuita que paga uma taxa para o perito, né? Então, às vezes, pelo menos duas pessoas olhando, né? Claro que muitas vezes o trabalho é feito em equipe. Então, assim, eu não sei, eu não tenho solução para essa história, sabe? Eu só acho que do jeito que não tá bacana, né? Não tá bacana, né? Assim, não tem jeito, tem que abrir um E quem concurso sou eu para. nacional. Olha só, quem sou eu para criticar? Não estou criticando, não, sabe? Mas é Não, que. é recurso humano mesmo, que precisa, porque de fato é muita demanda. Assim, o que eu entendo, né, já, conversando até com uma juíza, ela até estava falando comigo, ela falou assim, doutora, realmente assim, são, sei lá, 7.000 processos nessa vara, assim, não É uma dá loucura. conta. É uma loucura. Eu acho até que os profissionais do tribunal fazem um trabalho muito bom, mas às vezes não é suficiente para dar conta da gravidade das situações, entendeu? Então, assim, Exatamente. eu preciso de perito, eu dou curso de capacitação desses peritos, e assim, os peritos normalmente não são chamados, entendeu? Só uma meia dúzia. Então, eu não sei por que não usar, né? Pelo menos você tem né, uma avaliação do tribunal e tem de alguém externo, duas pessoas vendo aquele processo, entendeu? Não Mas eu sei, acho Isabel. que falta também a questão da perícia, da indicação da perícia, tá? Porque, assim, eu vejo que até os colegas mesmo, eles têm, assim, uma dificuldade de distinguir também a avaliação da equipe técnica com a perícia. Aí, na hora de pedir, eles pedem a perícia, o juiz determina a avaliação da equipe técnica, porque a avaliação da equipe técnica, né, ela não vai ter custo, independente de ter gratuidade de justiça ou não, né? E aí, assim, aí fica aquela. Eu acho assim que acaba faltando esse tipo de coisa também. Porque a perícia, eu acho que acaba sendo mais bem feita. Quando você pede a indicação da perícia, aí se o cliente tem condição de pagar aquela perícia, né, recolher as custas e tudo bonitinho, eu acho que ela é mais bem elaborada porque aí cai naquela listagem dos peritos que você falou. Né? E aí, a equipe técnica em si fica muito sobrecarregada, entendeu? Assim, é muito difícil isso, entendeu? Eu acho que a falta assim, né, de conhecimento nesse sentido também faz com que os profissionais não saibam também fazer esses pedidos, assim, né? E falar lá com o juiz, não estou pedindo dessa forma, entendeu? Porque os magistrados também, às vezes, não dão, porque também acham que o que tem que mandar é para a equipe técnica, entendeu? Não, a perícia é aqui na equipe técnica daqui, eu não vou indicar um perito, entendeu? Acontece Sim, muito e você isso. tem perito externo que trabalha pela justiça gratuita, entendeu? Sim, Então, não sei, eu acho que assim, tem que se pensar nas alternativas, né? Porque claro que depois dessa pandemia tudo ficou mais lento, né? Tudo ficou mais complicado, mas assim, estamos voltando à vida, né? Então, eu acho que é momento de repensar, sim, e frente a isso, essa questão aí, que é o nosso tema, que é do tratamento compulsório, né? sim, sim. Então, acho que o tema é pertinente, né? É fantástico poder falar sobre isso, divulgar isso, porque eu entendo que, assim, o tratamento compulsório, ele faz parte das medidas que precisam ser tomadas, né? No sentido né, dar limite aos atos de alienação parental e proteger a criança e adolescente. Não é nada absurdo, tem previsão legal para isso, está Sim, resguardando o sim. direito da criança e adolescente, você está tratando um núcleo familiar, um não, né? Dependendo vários núcleos familiares. Sim, sim, Você sim, está sim. tratando, assim, você está resolvendo o problema para aquela criança, porque às vezes você faz até um acordo forçado, porque a gente está cansado de ver, você está na audiência, aí fica aquela forçação de barra para fazer um acordo, aí faz um acordo e daqui a pouco está com uma revisão de acordo, está com outro, está com outro, e não É uma resolve. coisa que não é sustentável, né? E não resolve, né? E aí a gente precisa da conscientização, assim, de todo mundo, né? Porque tanto dos magistrados, quanto do Ministério Público, dos advogados, dos psicólogos, para tentar encarar mais essa questão de frente, para tentar, Uhum. de fato, resolver e tentar minimizar essas demandas lá na frente. Entendeu?
Sim, Nosso tempo sim. está acabando, já está com 5 minutinhos aí. Mas eu adorei, André, nosso bate-papo. Fiquei muito feliz de você ter aceito o meu convite, né? Assim, você é uma pessoa, assim, fantástica, que é maravilhosa para mim. E muito obrigada mesmo, Andréia, por ter cedido Eu um que tempinho. agradeço, assim, acho que essa parceria, né, que a gente tem é muito bacana, né, não é com todo advogado que a gente consegue ter parceria, né, e eu vejo você caindo de cabeça, né, e é isso, trabalhar com direito de família é isso, é se estressar e a gente, muita gente tem que se cuidar nisso, né. É. Então, eu agradeço muito, acho que o tema foi fantástico, e, na verdade, assim, já dei aula sobre isso no Ministério Público, né, sobre essa questão da revinculação, eu acho que a gente tem mais é que divulgar esses temas, né, e os advogados precisam peticionar isso, né, senão, assim, Sim, como é que o juiz vai saber, mas né, que história de revinculação é essa? Me explica, né, uai, eu acho que não, vocês, você tem que divulgar a tua é, tese. Assim, né? vocês vão ter que levar o Se conhecimento, você, né. se você permitir, depois eu até posto o seu link, se você começar a divulgar a tese, porque assim, e até quem tiver interesse, né, tem artigo científico. Eu até esqueci o nome, me deu branco agora, do menino, que fez que tem um livro de tratamento compulsório, Douglas. Gente, deixa eu falar dele, é o Douglas Ele Phillips é Freitas. fantástico. Meu Isso, amigo, é advogado, ele tem um livro sobre o tema, e se sim. vocês pesquisarem, tem um artigo dele na revista Luz Brasileira de Alienação Parental. Eu Então, posso é um enviar o resumo, link até. é muito bacana, assim, ele tem um livro sobre isso e fala muito bem sobre o tema, né? Ele arrebenta, ele arrebenta. Ele assim, é muito bom mesmo. Eu acho que tem até alguns vídeos no YouTube dele falando. Assim, é bem bacana mesmo. E eu pesquisei até algumas coisas dele, porque quase assim, é um tema que não tem muita gente falando. E ele Sim. fala muito bem mesmo do tema. Então é Aí, isso, André. Te agradeço muito, tá bom? obrigada pelo convite e vamos caminhando, né? Tá Isso bom? aí. Tá bom, As coisas obrigada, vão mudando André. aos pouquinhos, mas elas mudam. Isso Tá aí. bom? Um beijo Beijo. grande. Beijo. Tchau, tchau. Tchau a todos. Boa noite a todos. Boa noite.